Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso de banco de dados, MySQL. Estamos na nossa primeira aula. Hoje nós vamos discutir a importância do armazenamento de dados, a história do armazenamento de dados, para finalmente a gente conseguir definir o que é um banco de dados. Bom, começando com a importância de se armazenar dados. A humanidade sempre sentiu essa necessidade de registrar os fatos que são corriqueiros, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Tudo isso para ter um maior controle, para conseguir fazer um planejamento, expansão e organização dos fatos do nosso dia a dia. Num controle de estoque, por exemplo, ter o registro, né, conseguir armazenar tudo que entra no estoque e tudo que sai do estoque, ou seja, tudo que os fornecedores entregam e eu guardo no meu estoque, tudo aquilo que os meus clientes compram e que eu retiro do meu estoque, ter esse controle do que entra e do que sai é extremamente importante. É a partir desse registro que você consegue decidir se o seu estoque está em falta, né, se o estoque está muito baixo e aí a gente precisa repor o estoque, ou se tem algum determinado produto que está encalhado, que não está vendendo e aí a gente precisa fazer uma liquidação. Então, ter o controle do estoque te ajuda a fazer essa organização, esse planejamento, expansão, controle, né, do que você vai fazer. Te ajuda a decidir o que fazer com o estoque. Se você conseguir controlar também os valores que você está comprando no fornecedor e vendendo para o cliente, se você tiver esse registro, você consegue descobrir se você está tendo lucro ou prejuízo com a venda desses produtos. Você consegue se planejar a curto prazo e a longo prazo, né? Você consegue descobrir, por exemplo, se existe algum produto que é vendido com alguma sazonalidade, né? Se existe um período em que ele vende mais, um período que ele vende menos, entre outras coisas. Um outro exemplo é nos recursos humanos de uma empresa. Quando a gente controla, né, a entrada e a saída do funcionário, a hora que ele chegou para trabalhar e a hora que ele saiu, se a gente armazenar esses dados, né, de horário de entrada e horário de saída, você consegue descobrir quantas horas o seu funcionário trabalhou, quanto ele vai receber de salário, se eu preciso descontar alguma coisa, se houve alguma falta sem justificativa, ou se ele precisa receber algum acréscimo por ter feito horas extras. Então, a curto prazo, eu consigo fazer esse controle mensal das horas que o meu funcionário está trabalhando. Mas a longo prazo eu consigo descobrir, por exemplo, se o meu funcionário está trabalhando demais ou se ele está trabalhando de menos. Eu consigo prever inclusive um processo trabalhista, se eu conseguir controlar exatamente quantas horas ele está trabalhando por mês. E a partir daí eu consigo tomar decisões, né? O que fazer com este funcionário. Se eu coloco ele para trabalhar menos, se eu coloco ele para trabalhar mais. Inclusive, se você conseguir fazer um registro também das habilidades que os seus funcionários possuem, você vai ter a certeza, né, de que todas as habilidades, todas as competências dos seus funcionários estão sendo usadas para o crescimento da empresa. Então, ter esse registro, né, armazenar os dados dos seus funcionários, te permite controlar, planejar, expandir e organizar a sua empresa. Ou seja, te permite decidir com mais clareza, com mais confiança o que fazer. Como último exemplo, vamos pensar num cenário médico, né? Um cenário de hospital. Se você controla, né? Se você armazena todos os dados dos pacientes, as queixas que eles estão tendo e a medicação que está sendo administrada em cada paciente, você consegue definir ali a curto prazo qual é a medicação que está tendo efeito para o tratamento da queixa do paciente naquele momento. Isso a curto prazo. A longo prazo, você pode descobrir, por exemplo, se a queixa é recorrente, se o paciente volta sempre ao hospital se queixando sempre das mesmas coisas e tomando sempre as mesmas medicações. Se o problema está voltando, pode ser que a causa seja outra, então é preciso investigar mais. Além disso, se a gente coletar também as informações do histórico
do histórico familiar desse paciente, a gente consegue descobrir, por exemplo, se esse paciente tem alguma predisposição a uma doença hereditária, alguma coisa desse tipo. Então a ideia é, quando a gente consegue armazenar dados, a gente controla, a gente planeja, a gente expande, a gente organiza. Em outras palavras, a gente consegue decidir melhor o que fazer. E a gente não vai decidir o que fazer com base na experiência de uma pessoa, com base na opinião de alguém. Eu acho que esse estoque está baixo, eu acho que a gente precisa comprar mais produtos. Não, vai ser uma decisão embasada. Eu estou vendo aqui nos meus registros que o estoque está baixo, que vem vendendo muito desse produto e que eu preciso comprar mais. Então as decisões elas são tomadas com mais segurança, com mais clareza. Quanto mais dados a gente tiver, mais confiança a gente vai ter nas nossas decisões. Afinal, a gente vive na era da informação. Informação é poder. Então, quanto mais dados a gente tiver, mais informações nós seremos capazes de produzir. Agora, qual é a história do armazenamento de dados, né? Como tudo isso começou? Na verdade, existem registros de mais de 40 mil anos atrás, que são registros de pinturas nas cavernas, né? Aqueles desenhos que os nossos ancestrais faziam. Descobriram que, na verdade, esses registros eles eram muito importantes, porque eles faziam contagens de animais, contagens de plantações. Então, na verdade, esses registros feitos nas cavernas, muito antes da escrita ser desenvolvida, eles já diziam alguma coisa, eles já estavam armazenando dados, eles já estavam fazendo contagens, exatamente para poder se planejar para o futuro, né? Se eu percebo que a minha contagem de animais está diminuindo muito rapidamente ou que a minha plantação também está sofrendo drasticamente, então eu consigo tomar uma decisão, eu consigo me planejar para o futuro. E eu vou ter essa decisão embasada em registros, em fatos reais, e não no achismo, né? Não na opinião, na experiência de alguém. Bom, com o tempo, né, eles perceberam que esse armazenamento de dados precisava ser mais transportável, porque se você faz o registro só na parede de uma caverna ou em pedras muito grandes, fica difícil transportar esse dado de um lado para o outro. Então eles começaram a usar madeiras, metais, couro de animais, até que finalmente a gente chegou no papel. Então a escrita foi inventada cerca de 6 mil anos atrás e o papel foi inventado no primeiro século depois de Cristo. Então foi inventado na China. Então é interessante a gente ver como tudo isso evoluiu até chegar no armazenamento que foi muito comum e que a gente usou durante muitos anos, que é o papel. Quando a gente começou a fazer os nossos registros em papel, o acesso ao registro ficou muito mais fácil, né? Era muito barato, era fácil de transportar. Então a gente começou a ter muito registro, né? A gente começou a registrar coisas em abundâncias. Foi então que começaram a surgir os livros, né? E assuntos mais detalhados, né? Registros contábeis de muitos anos. A gente começou a ter um controle muito maior e de muito tempo passado. A gente começou a organizar os papéis em pastas e posteriormente em gavetas, em arquivos. E surgiram várias formas de organização. Então nós começamos a organizar os nossos documentos, os nossos papéis, os nossos registros de dados em ordem alfabética, por exemplo. Começamos a organizar também esses registros em ordem de assunto ou por autor. Então várias metodologias foram sendo desenvolvidas para organizar esses registros, porque o volume era muito grande, e aí o problema era sempre o mesmo. Se eu tenho um volume muito grande de papéis, de registros de dados, e eu estou buscando um único registro, se não tiver nenhum método de organização, eu tenho que procurar um por um, e aí leva muito tempo. Então, nós começamos a desenvolver a partir daí técnicas de organização daquilo que estava armazenado no papel. E durante muito tempo, o papel foi a forma mais comum, né, a forma mais usada de armazenamento de dados.
Até que, por volta de 1800, surgiram os teares e os cartões perfurados de Jacquard. Então, a partir daí, a gente começou a usar teares mecânicos, né, e os cartões perfurados para fazer registros dos nossos dados. Era uma técnica diferente, né, que não envolvia nem desenhos e nem escritas, mas uma sequência de códigos, uma sequência de furos que representava o nosso dado da mesma forma. Então, foi a primeira evolução após o papel. Já no final de 1800, né, nós tivemos o nosso primeiro gravador magnético. A fita magnética, né, o gravador magnético começou sendo usado para gravar exclusivamente músicas, né, mas depois ele foi evoluindo, até chegar nesses cartuchos aqui dessa foto. Esse cartucho menor aqui, ele tem mais ou menos o tamanho da palma da mão, e ele é usado ainda nos dias de hoje. Então, a fita magnética é aquela fita que a gente via na fita cassete, fita VHS, aquela fita marrom, é a tecnologia usada nas fitas magnéticas, né, nesse cartucho aqui, que a gente usa ainda nos dias de hoje. Mas antigamente eles ficavam em cilindros maiores, como mostra aqui na foto. Mas essa tecnologia é do final de 1800, então... a partir daí, né, a partir do uso de fitas magnéticas, a gente começou a trabalhar com arquivos sequenciais. Então, era uma forma de organizar dados, onde eu colocava um registro do lado do outro e, se eu quisesse acessar o último registro, eu obrigatoriamente teria que passar por todos os primeiros. O acesso é sequencial. Se você quer acessar o registro número 10, você obrigatoriamente vai ter que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 6, até chegar no 10. O acesso é sequencial. Quando são poucos registros, a demora não é tanta, mas pensa em coisas de milhares de registros, aí o acesso começa a ficar bastante demorado. Mas era a primeira tecnologia, diferente do papel, né, diferente do cartão perfurado, que a gente estava usando para fazer o armazenamento de dados. Então, em 1956, a IBM lança o seu primeiro disco rígido, o seu primeiro HD. Eu coloquei aqui a foto só para a gente ter uma noção. E a partir daí, como a tecnologia era outra, né, não era mais fita magnética, a gente conseguia trabalhar dentro do HD, tanto com arquivos sequenciais como com arquivos indexados. Então, a ideia do arquivo indexado é que você vai dispor os seus registros, mas o acesso não precisa ser sequencial, né, como nas fitas magnéticas. Você pode acessar os registros aleatoriamente. Então, a ideia é que o acesso ele é muito mais rápido, porque se você quer acessar o registro número 10, por exemplo, você não precisa passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, até chegar no 10, como são os arquivos sequenciais. Se você quer acessar o registro 10, você vai direto no 10, porque ele é indexado, ele tem um índice, então eu sei exatamente onde começa o registro número 10 e eu consigo fazer o acesso direto. Foi a partir daí que surgiram os bancos de dados. Qual era a ideia, né? Quando o HD começou a usar arquivos indexados, né, para fazer os registros, eles perceberam que eu podia pegar mais de um arquivo. Eu tenho um arquivo indexado, outro arquivo indexado, e por que eu não posso relacionar esses dois arquivos? Por que eu não posso fazer um conjunto com vários arquivos? Então, um banco de dados é isso. É um conjunto de arquivos que eu consigo relacionar eles entre si. E os dados dentro desse arquivo possuem registros sobre pessoas, lugares, coisas. Então, dentro de um banco de dados, você consegue armazenar o que você quiser. Mas um banco de dados nada mais é do que um conjunto de arquivos que estão dentro do seu HD e esses arquivos eles estão relacionados entre si. Então, fugindo aqui um pouco da figurinha, né, um banco de dados nada mais é do que um conjunto de arquivos dentro do HD e esses arquivos estão relacionados entre si. A história dos bancos de dados, né? O primeiro tipo de banco de dados que surgiu foi lá no início dos anos 60 e era o banco de dados hierárquico.
A ideia do banco de dados hierárquico era organizar os seus arquivos, organizar os seus dados em uma estrutura parecendo uma árvore, onde a raiz era o primeiro registro, o primeiro arquivo a ser acessado, e a partir dele eu conseguia acessar mais alguns que estavam no segundo nível da hierarquia, e depois eu conseguia descer a partir deles para mais um nível da hierarquia. Quando eu chegava aqui no último nível da hierarquia, eu digo que eu cheguei nas folhas. Então, raiz é o primeiro nível da hierarquia e as folhas são o último nível da hierarquia. E o acesso aos dados, ele é feito percorrendo essa estrutura. Então, se eu quiser procurar esse registro aqui, obrigatoriamente eu tenho que passar pelo primeiro, pela raiz, né? O segundo, até chegar aqui. Bom, não demorou muito para eles perceberem que quando essa hierarquia crescia muito na vertical, o acesso aos dados ficava muito lento, né? Porque eu tinha que percorrer um caminho muito longo até chegar no dado que eu estava procurando. Foi então que, no final dos anos 60, fizeram uma proposta de banco de dados em rede, também conhecido como banco de dados em redes complexas. A ideia é que não existe mais uma hierarquia, você constrói a ligação entre os seus registros da forma como você quiser. Isso faz com que a sua consulta fique muito mais rápida, né? Então, se você quiser procurar um registro, por exemplo, o caminho que você constrói para chegar nesse registro vai ditar o quão rápida a sua consulta vai ser. Mas aí, logo eles perceberam que para que essas consultas ficassem rápidas, eles tinham que fazer muitas ligações. E aí a consulta ficava muito complexa, era muito difícil de definir qual era o caminho que a gente ia ter que percorrer para chegar no dado. Então as consultas começaram a ficar muito difíceis de serem implementadas. Então mais uma revolução foi necessária. Finalmente, no início dos anos 70, o Edgar Frank Code criou a modelagem de banco de dados relacional. Então, a modelagem relacional, ela deixava para trás a modelagem hierárquica e a modelagem em rede complexa. Ela fazia uma nova proposta. A proposta era organizar os seus dados em planilhas, como se fosse uma planilha Excel mesmo, onde as colunas representariam os dados que você queria registrar e as suas linhas iam representar os registros, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o departamento ABC, eu poderia colocar os nomes aqui. O departamento A é o departamento de TI, o B é o financeiro, o C é o jurídico. Local, eu poderia colocar nomes de gerentes aqui, e eu não tenho só uma planilha, né? Uma tabela, que a gente vai explicar mais tarde, eu não tenho só uma entidade dessa, eu tenho várias, então eu tenho aqui uma outra planilha com os dados dos funcionários, então o número do funcionário, nome, cargo, e aí qual foi a grande sacada da modelagem relacional? É que você vai ter várias planilhas, só que uma planilha vai se relacionar com outra a partir de uma coluna em comum. Então, aqui nessa planilha com os dados do departamento, eu tenho a identificação do departamento, A, B e C. E aqui na minha planilha de funcionários, onde eu tenho funcionário 1, 2, 3, eu também falo de qual departamento esse funcionário pertence. Então, essa coluna departamento, ela existe tanto aqui na planilha de funcionários como na planilha de departamento. Isso significa que essas duas planilhas possuem uma ligação, possuem uma relação. É daí que vem a modelagem relacional. Você constrói várias planilhas e liga essas planilhas a partir de alguma coluna em comum. A modelagem relacional vai ser o foco do nosso treinamento, porque nós vamos aprender MySQL e o MySQL usa essa modelagem relacional criada pelo Code, então vai ser o foco do nosso treinamento. A modelagem relacional, ela é a mais utilizada ainda nos dias de hoje, mas ela não foi a última a ser desenvolvida, né?
Depois disso, né, no final dos anos 80, surgiu o banco de dados orientado a objetos, depois vieram os bancos de dados orientados a documentos, orientados a grafos, orientados à coluna, orientados à chave-valor, que é o que divide aí o que nós chamamos de SQL dos NoSQLs. Então a gente vai ver tudo isso ao longo do nosso treinamento, mas o nosso foco sempre vai ser o paradigma, né, a modelagem relacional, criada pelo Code lá no início dos anos 70. Porque o nosso treinamento vai focar em MySQL e o MySQL usa essa modelagem. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Leia a apostila, faça todos os exercícios propostos e a gente se vê nos próximos vídeos. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!